Bora pra cozinha? Hora da sobremesa. Hoje é dia de pavê trufado de maracujá com chocolate com esse maravilhoso Jefferson Costa. Seja bem-vindo. Estávamos com saudades. Pois é, já não venho mais. Muitos meses sem nos visitar, 6 meses hein? sem aparecer, mas Poxa estou de volta. vida, mas chegou chegando. Cheguei chegando. Não é um simples pavê, Não. né? É o O pavê. pavê. O pavê. Eu brinco que é uma versão de uma Charlotte, com uma carinha assim, com uma receita simples para reproduzir em casa facilmente, mas com uma carinha mais refinada, um processo fácil, não tão caro, que o chocolate tá um absurdo. Tá muito caro. Então a gente traz uma roupagem aí que dá para fazer em casa pro domingo, de Páscoa, pra Sexta-feira Santa também dá para fazer uma sobremesa legal. E é um pavê com estrutura, né? Porque Com você estrutura. conseguiu deixá-lo em pé, sem desmoronar. Exatamente, essa e é a temos ideia. todas as dicas, porque vocês sabem, né, que o Jefferson é chefe confeiteiro e sabe muito desse assunto e vai passar tudo isso pra gente. Bora pros ingredientes? Bora. Anote aí o que você precisa, começando pela mousse, que é a mousse de maracujá. Uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 120 ml de suco de maracujá concentrado. É isso, simples e fácil. Temos também um creme de chocolate nessa estrutura, que você fará com 200 ml de leite, 250 ml de creme de leite fresco, 6 gemas, 120 gramas de açúcar e 350 gramas de chocolate meio amargo. Na montagem, você vai utilizar 300 gramas de biscoito champanhe e 150 gramas de raspas de chocolate. Esses ingredientes você encontra também no @GazetaMulheres, para que você anote com calma, e o passo a passo agora ao vivo. Jefferson, essa sua bolacha champanhe era assim ou você banhou? Esse é o negócio. É pra dar um charme. Que ficou tão bonito. É pra dar um charme. Eu trouxe ela banhada, só pra gente começar esse assunto. Eu trouxe um chocolate meio amargo, pode ser um chocolate ao leite. Eu fiz ela banhada diagonal pra dar esse acabamento. Porque fica fininha, não é um custo tão excessivo. A hora de comer o biscoito tá um biscoito gostoso e a ideia é fazer um visual. E você banhou com chocolate, não com cobertura? Com chocolate. Agora é opcional, eu quero banhar com a cobertura, eu gosto de ter facilidade, não sei temperar chocolate, não tem nenhum problema. Também é possível fazer assim. Nós vamos começar por qual etapa? A gente vai começar pelo creme de chocolate, porque a gente vai precisar descansar esse creme. Então aqui a gente tem o leite e o creme de leite na panela para aquecer. Então eu já coloquei ele aqui, ele tá começando a aquecer. Aí numa bowl eu vou misturar gemas e açúcar. O que acontece aqui no processo é que eu preciso fazer uma receita de cremoso. O que é um cremoso? Um creme que pra gente remeter a alguma coisa, ele vai parecer um chandelle, assim, um danette. Então a gente tem gemas. Na sequência eu vou juntar o açúcar. E você não entra com isso direto na panela? Não entro direto na panela. Pra não ter problema de virar uma grande omelete. Exatamente. Aí ele vai ter uma cocção muito diferenciada se eu juntar tudo na panela. Eu vou acabar tendo pedaços de gema ou vou ter que mexer até ter essa consistência. Então aqui eu misturo gemas e açúcar. O que acontece? Eu misturo as gemas e açúcar e tenho que automaticamente já fazer essa quebra do açúcar e essa mistura para ficar homogêneo. Misturei isso na panela. Eu tô aquecendo o meu creme de leite e o meu leite. Esse creme de leite é fresco? Esse que eu trouxe, ele é fresco, você pode usar o HT, não tem nenhum problema, que é o de caixinha. Eu nunca falo sobre creme de leite de lata, eu sempre falo de caixinha, que eu acho mais fácil de as pessoas usarem, tá? Por quê? O de lata tem que tirar o soro? Não é soro, né? As pessoas deixam parado, ele sai um líquido dele. O creme de leite, se você movimentar, ele vai virar um creme de leite porque a lata tá completa. O que acontece é o tempo que ele fica de descanso, tem uma separação da gordura com um pouquinho da água ali. Ah, e aí não adianta misturar, não volta? Volta. Se você usar ele a lata inteira, pode voltar dessa forma, não tem nenhum problema. Não tem nenhuma alteração. Aqui, nesse creme, depois que eu juntar o leite e o creme de leite aquecido nas gemas, eu volto pro fogo. Aí eu vou movimentar ele até eu sentir que ele tá levemente marcando na colher. Então eu vou pegar essa espátula que eu vou movimentar, quando eu passar o dedo aqui na lateral e ela marcar, tá cozido pra mim. Isso demora mais ou menos quanto tempo? Aqui na panela, depois que a gente aquecer esse leite, quando eu voltar, de 2 a 3 minutos, não passa disso. E eu só vou colocar esse leite na mistura das gemas quando ele ferver ou quando ele aquecer? Ferver. Tá. Ele não vai ferver de borbulhar, ele vai ferver, a lateral vai começar a ter um aquecimento maior, eu coloco ele pra cá. Aí quando eu cozinhar, tá cozido, eu jogo ele sobre o chocolate. Aí eu misturo com o meu fouet. Aí descanso essa mistura.
Aí a gente faz a mousse de maracujá. Esse preparo é uma mousse? É Isso que você está fazendo não é uma mousse? Não é uma mousse. Isso é um cremoso. Um cremoso é base quase uma ganache. Só que uma ganache que tem ovos, então ele não vai para a linha ganache, porque uma ganache é só uma emulsão de qualquer líquido com chocolate, mas ele tem uma linha mais creme, que você vai comer, ele é um pouco mais denso. Ah, Jefferson, eu quero fazer com creme de leite fresco e depois vou bater ele para emulsionar um pouco mais. Ele vai emulsionar, mas não vai virar mousse. Não vai ter um pouco de ar nesse creme. E o que mais eu posso fazer com o cremoso, além de pavê? Cremoso você pode fazer pavê, pode fazer uma torta, um entremê com recheio dentro, você pode rechear eclair, você pode, são as bombas, Carolina, você pode colocar ele sozinho numa taça com raspas de chocolate, aí tem uma infinidade de coisas. Ele por si só já é um doce, Já é um então. doce. Já é um Aqui doce. é uma composição bem versátil, você vai ter uma mousse de maracujá, que normalmente as pessoas servem sozinha. Você vai ter um cremoso, que dá para servir sozinho. E aí você pode também ter uma opção de ter um cremoso e as pessoas ir comendo com esse biscoito, também fica legal. Gostoso, hein? Se for criança, faz um cremoso ao leite, que a gente está usando um cremoso amargo, porque é para equilibrar com chocolate, com maracujá, então fica uma coisa bacana. Essa combinação é tão Super gostosa, boa, né? De maracujá com chocolate. Fica excelente. Nossa, Aqui a gente já excelente. ferveu. Se você verificar, ele já começa a ter uma Tem fervura as na bolhas lateral. bem pequenininhas, ó, deixa o pessoal de Isso. casa ver. Quer dar uma olhadinha? É uma A gente já leve começa fervura, então. Ferver, ó, tá começando a subir as bolinhas. Nesse ponto tá bom pra mim. Aí eu misturo aqui metade nessa mistura de gemas e açúcar. E eu vou misturar. Isso vai evitar que eu tenha pedacinhos de gema, pedacinhos de açúcar não mexidos normalmente, tá? Volto tudo isso pra panela. Eu sempre brinco que quando a gente faz confeitaria, raspa até o final, que hoje tá tão caro. Tudo tão né? caro, não queremos Então, perder não nada, perder né? nada, exatamente. Então vamos aí movimentando bem, tirando bem com as suas espátulas pra aproveitar tudo, que tá caro demais. Nossa, tá tudo caro demais mesmo. Até o ovo, né? Até não o ovo só tá o de uma- Páscoa. O da galinha também tá Da caro. galinha tá uma fortuna. Aqui a gente faz essa movimentação. Tem um jeito certo de mexer, então. Não é com fouet. Por que vai acontecer aqui? Eu tenho o creme de leite e leite. Na medida que eu me movimentar com fouet, eu vou criar bolhas de ar. Aí vai ficar um cremoso bem aerado. E eu não quero um creme aerado, eu quero um creme liso. Então eu vou cozinhando isso. Você vê que ele vai mudando de consistência e a gente vai tendo um creminho cada vez mais liso e mais encorpado. Tá vendo? Só até a escolha do utensílio, né? importante. Muda o resultado do preparo. Confeitaria é algo muito preciso. A gente tem que saber escolher o material. Por isso que existem vários materiais, né? Existe uma espátula, isso aqui a gente chama de marise, tem fouet, enfim, uma infinidade de coisas pra gente fazer um trabalho que tem um Marise é o nome da espátula? É. Marise. Aqui no Brasil as pessoas chamam de pão duro, espátula pão duro, raspador pão duro, isso chama marise. Então é com a Marise que nós iremos Isso. mexer. E aí são aqueles 2 minutinhos pra Isso. chegar nesse ponto Chegamos que o Jefferson aqui, vai mostrar pra a gente. gente traz ele aqui. Tem gente que peneira para que ele não caia nenhum gruminho, porque às vezes o fundo acaba pegando. Então eu venho e trago ele aqui. Eu vou mostrar uma curiosidade para vocês que eu acho bem legal, que é o seguinte. Olha o fundo da minha panela. Isso aqui é porque o calor que a panela vai reter, ele vai fazer isso. Então, por isso que a gente peneira às vezes. Como eu já tô com a experiência, eu sei, eu tiro até Você permanecer deixa. esse fundinho. Eu deixo. Porque isso aqui pode criar uns grumuzinhos na minha ganache, no meu Se cremoso. eu não quiser desperdiçar esse fundo de Eu panela, peneiro. e Exato. aí eu vou conseguir incorporar. Exato. Aqui eu já tenho essa primeira mistura com o meu fouetzinho. Então ele entra bem líquido mesmo, né? Líquido. Vocês viram, não ganha nenhuma estrutura diferente. Não, isso aqui basicamente é um creme inglês que a gente fala, né? Então um creme inglês ele tem essa consistência. Só o que vai acontecer? O chocolate vai dar uma consistência para ele já de imediato bem interessante. Aí depois de gelado, ele cria um outro corpo. Nossa, parece ganache, não parece? Ele tem essa sensação. Uma ganache com mais brilho. Isso, e fica mais... O que vai acontecer? Uma ganache pelo excesso de chocolate. Posso só inclinar pro pessoal de casa Claro. ver? Olha que bonito. Uma ganache com excesso de chocolate que tem, normalmente uma ganache ou é 2:1 de creme de leite para chocolate, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais dura quando gelar. Então aqui, como eu tenho uma mistura de um creme cozido, o que vai acontecer com ele? Ele vai se manter macio. E tem então que ser com o chocolate, não poderia ser com o chocolate em pó, porque senão não ganharia essa estrutura, certo? Cremoso não dá pra fazer com chocolate em pó. Ou você consegue fazer com outros sabores. Vamos por aí, vamos fazer um cremoso de pistache, é possível? É. Mas vai ter que entrar um chocolate branco pra ter estrutura. Cremoso de avelã também daria? É possível do creme também, de mas avelã? aí vai entrar um chocolate ao leite pra compor essa consistência. Pra vocês verem, ele fica nessa consistência assim. Nossa, que Consegue bonito, ver? né? Assim. Levanta de novo. Ai, que lindo. Ó. E aí a gente tem ele, eu trouxe ele gelado pra gente ver uma
uma leve diferença aqui, o descanso dele. Então, não é eu uma tenho... leve diferença não, Jefferson. Parece outro preparo. Ó, ele vai ficar exatamente isso aqui, quando ele descansar. Isso foi pra geladeira? Foi pra geladeira. Agora eu vou descansar. Essa mistura aqui, eu descanso de volta aí de 3 horinhas, porque é um tempo de geladeira, eu já consigo ter uma mistura um pouco melhor. Aí ela fica nessa consistência. 3 horas, 3 na horas geladeira, ele pode já entrar sem morno na Pode geladeira, entrar não morno. tem problema. O que eu faço normalmente quando eu faço um creme, para ele não criar nenhuma gotícula? Eu encosto um filme aqui e descanso. Quando a gente faz confeitaria, acho que o mundo ideal é a gente fazer de um dia para o outro. Então faz a preparação um dia, gela, no outro dia você vem, monta, faz com tranquilidade. Ah, não deu. Então começa pelos cremes, descansa os cremes, faz as massas e vem montando. Dá pra rechear um ovo de Páscoa com cremoso? Só que aí a durabilidade é pequena. Ah, mas hoje já é quinta. Então já a pode dar. A Páscoa já é agora, Se você então fizer a gente um faz ovo, e come. dá pra fazer. Ah, quero fazer um ovo bem recheado com cremoso, uma delícia. Põe pedaços de fruta, se você achar bom numa sobremesa, fica incrível. Porque o ovo diminui a durabilidade. Muito, porque tem gemas, né? Tem gema. A gente não consegue deixar pra fora. Belíssimo Cremoso, creme. a gente tá pronto, a gente vai levar ele pra geladeira. E aí a gente vai falar da mousse de maracujá. Deixa eu colocar esse então. E essa mousse é uma mousse bem simples. Aquela mousse que eu falo que é a mousse de casa, que toda dona de casa, toda pessoa, quando começa os seus primeiros passos da confeitaria na cozinha, sabe fazer, porque a mãe, a avó acaba fazendo essa receita. Então a única diferença que eu trouxe é que eu trouxe um suco de maracujá feito com maracujá e não um suco feito da polpa. Porque normalmente as pessoas fazem da polpa ou compram um suco concentrado. Eu trouxe Aqueles uma mousse, de garrafinha, né? Eu trouxe a polpa pura, a fruta pura batida. Você bateu até com a semente. Bati com semente. Aqueles que não comem semente, peneira numa peneira mais fina e deixa só o suco bem limpinho, tá? Tá bom. Então aqui, leite condensado. E aí não importa a minha escolha, seja da polpa ou Não então importa. da quantidade da garrafinha, é a mesma A quantidade. mesma quantidade. O que 120 vai ml. acontecer? Uma vez que a gente usar a polpa, eu tenho uma mousse um pouco mais fraca, porque a polpa, ela já tem uma densidade de água. Quando eu uso o suco concentrado, também tem um pouco de água ali. Então, não é tão concentrado. Então, a polpa batida pura, ela tem um sabor mais potente do maracujá. É a fruta mesmo, É a fruta. né? Aqui também eu usei um HT, não usei creme de leite fresco. Mas poderia ser... Ah, esse é o de caixinha, o É de HT. caixinha, é. Pode ser um creme de leite fresco? Ai, quero fazer, eu sei fazer mousse na minha casa, faço super bem. Vou usar o fresco. Bate ele um pouquinho para ficar um fouetê, um creme fofinho, incorpora ele, vai ficar uma mousse ainda melhor. Que aí fica com aquela estrutura parecida de Isso, chantilly? Exato, vai ficar mais estruturado. Certo. Aqui, um pouco menos, porque é uma receita que a gente vai fazer em camada, tá? Então aqui tá o suquinho de maracujá. Não é uma receita, é uma aula que o Jefferson traz pra gente. Por isso que nós amamos te receber. Ah, eu gosto muito de falar, né? Eu falo que conhecimento nunca é demais e aquilo que a gente aprende com o tempo de profissão, são 20 e poucos anos fazendo isso, a gente tem que trazer para ensinar as pessoas, às vezes, os porquês da receita, né? Que é o grande mito, ninguém fala sobre isso. Então acho que aqui é uma voz que a gente abre para falar sobre essas questões. E é esse conhecimento que faz com que a gente também entenda o que dá pra substituir, o que não dá, né? Exato. Aqui, se você for analisar, eu fiz uma mousse sem grandes processos, uma mousse sem liquidificador, que é o convencional, e uma mousse feita no fouet. Ah, mas uma mousse tem aeração. O liquidificador ele vai te dar uma aeração até certo ponto, porque você não tem um batimento onde esse ingrediente vai se misturar e homogeneizar. Ele vai só incorporar. É diferente que eu não tenho nada que pegue ar, né? Vai ser um ar contido. Então aqui eu tenho uma mousse básica de casa, mas para mim um creme de maracujá, que é uma mistura de 3 ingredientes super rápido. Então, um creme que é mais simples ao lado de um cremoso, né? Que é um creme mais Isso. elaborado. Tecnicamente francês, um creme com um pouco mais de base Como técnica. ele chama? Ele chama cremoso? Na verdade chama cremu. 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 Cremu é uma técnica que a gente usa sempre em tremê. Dentro de camadas de doce sempre tem um cremu, porque é uma coisa que vai dar uma cremosidade ali dentro. A gente consegue fazer um insert, que é o que vai dentro do entremê. O que é um insert? Insert é quando a gente faz entremê, ele é feito de camadas. Dentro de um entremê tem sempre alguns inserts, depende do que você faz. Insert é para inserir, então normalmente ele é menor do que o aro da mousse. Vamos só para você entender um pouquinho. Aqui eu tenho um aro, então isso aqui, se eu tivesse que fazer um insert para um entremê, ele seria menor, porque a parte de fora do entremê tem que ser a mousse. Então dentro a gente tem um insert. É como se fosse a estrutura, então, o pilar do seu entremê, É como pra se ele fosse não o desabar. recheio. O recheio, ok. Porque o pilar vai ser a mousse de fora. Perfeito. Deu pra entender assim? Aqui, o mesmo processo do cremoso, descanso, para que a gente consiga montar. Geladeira também? Geladeira. Só que a gente vai montar agora. Então, a gente já tem uma consistência ok.
Certo assim? Perfeito. Eu vou pegar um pratinho pra gente conseguir montar. Vamos pra montagem, então. Você monta num aro. Eu trouxe um aro de PVC. Lá onde eu trabalho, a gente usa normalmente PVC. As pessoas costumam usar aro de metal, não tem nenhum problema. Normalmente a gente coloca um acetato aqui, para que a gente consiga fazer essa estrutura. E aí ele consiga soltar. Trouxe duas formas de montar, porque eu acho que as pessoas vão ter um pouquinho de curiosidade. E aí, nas formas de montar, eu trouxe o quê? Eu trouxe uma já montada, para que vocês consigam ver. Eu trouxe com acetato. Você montou direto no acetato? Montei direto no acetato. Ah, Jefferson, quero fazer e quero congelar. O biscoito congelado, ele vai pegar um pouco de umidade. Aqui, se eu congelar só a estrutura, ele não vai ter umidade. Eu tenho um biscoito mais fresquinho, eu posso colocar o biscoito depois. Eu posso congelar sim, Exatamente. Então. Aqui eu tenho 30 dias de validade. Ah, eu quero fazer uma sobremesa para vender. Essa aqui é uma opção? Uma ótima opção. Uma opção barata. Que de repente uma torta dessa dê para 6, 8, 10 pessoas, porque a fatia ela é alta. E aí você consegue congelar. 30 dias no freezer, geladeira duraria menos. Geladeira você vai durar aí 5 dias, tá? Tá. Freezer 30 dias. Aqui só para vocês terem um pouquinho de noção, eu trouxe ela já no acetato. Olha pra isso, gente. Já Fala estruturado. sério, hein? Aí fala pra mim assim, nossa, Jefferson, fiz essa mousse e ela não tem essa consistência. O segredinho da mousse é o seguinte, quero estruturar a minha mousse de maracujá e deixá-la um pouco mais consistente. Eu trouxe 2 modelos pra vocês, tá? Essa aqui, eu coloquei um segredinho nela que eu vou contar. Eu peguei a minha mesma mousse e coloquei nela 10 gramas de gelatina incolor. Na mousse de maracujá. Nessa aqui. Nessa aqui. Por quê? Porque é uma forma de eu montar ela assim e já congelar. Aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês que é legal de mostrar, tá? Aqui, eu não coloquei gelatina. Observa um pouquinho que o tempo o calor da exposição faz com que ela vai amolecendo. E eu consigo estar estruturada. Mas Sim, ela já dá aquela leve com as bolachas. Entendeu? Aqui eu consegui estruturar. Tá bem estruturado. Ah, Jefferson, não quero colocar gelatina. O que eu vou fazer? Quero fazer assim, mas não quero pôr. Vem com uma fitinha E amarra igual a Charlotte. Igual uma Charlotte. Que aí eu consigo ter esse mesmo efeito. Tá bom. Tá certo assim? Aqui eu trouxe os biscoitos já banhados. Que você banhou com chocolate amargo, Com esse? chocolate amargo. Pra que a gente tenha esse toquezinho. Ficou bonito, né? Ficou, né? Aqui, a primeira opção é montar aqui, direto. Eu vou vindo aqui e vou colocando os meus biscoitos. Ah, Jefferson, como que eu vou fazer para esse biscoito segurar? Gente, só vai encaixando aqui que ele vai ficando. Esse pavê não tem bolacha no meio Vamos dele? lá, vamos lá. Ah, tem também. Já sou ansiosa, Aí, perceba. Aqui a gente tem o quê? Eu fiz um pouquinho diferente. Eu coloquei meus biscoitos na base. Por quê? Eu vou virar para vocês conseguirem ver, tá? Que fica mais fácil de vocês entenderem quando eu falo sobre essa questão. Se você pegar ela bem aqui, ó, eu tenho um biscoito que Dá tá na pra base. ver, sim. Porque eu montei minha estrutura na base da torta. Porque, de certa forma, quando eu cortar, eu tenho o biscoito no fundo, dando uma estrutura. E normalmente as pessoas umedecem os biscoitos do pavê. Aí ele começa a ficar aquela coisa que tá sempre molhado. Desmancha, né? E não fica legal, tá? Aqui a gente consegue montar dessa forma, a base do fundo. A hora que eu estiver no meio, eu estruturo aqui. Por que eu vou estruturar? Para que caiba, que ele consiga segurar os meus biscoitos, tá bom? É um jogo de encaixe mesmo. Exatamente. Aí eu consigo fazer essa montagem. Tá certo? Muito certo. Então temos biscoito nas laterais e na base. E na base. Temos esses biscoitos laterais e base. Jefferson, meu aro, ele não ficou tão certinho. Não tem problema. Quando você terminar, você consegue ajustar ele, tá bom? Aqui tenho. Aqui. Eu iniciei a minha montagem pela mousse de maracujá. Você vê, ó a consciência que ela já tá. Sem geladeira, sem nada. Certo? Em casa, espera um pouquinho na geladeira, que é melhor pra Que essa é melhor montagem, né? Trouxe, eu já acerto, porque eu tenho essa estrutura. Perfeito? Eu vou usar o Aqui. cremoso mais molinho. Ah, o molinho você vai Vou usar usar? o molinho para que ele consiga segurar bem. Aqui, ó. Isso. Só para as pessoas de casa verem a consistência, tá? Aqui eu tenho o cremoso molinho. Ó, só para vocês entenderem, ele já tá criando uma consistência. Fechou aqui, eu tenho mais um recheio aqui. Mas a sua sugestão é que a gente monte quando já estiver Consistente. consistente. O que acontece aqui? Jefferson, ele vai se misturar? Não, ele vai se manter, ele vai ter aquela... Você tá vendo aqui na estrutura? Que ele consegue se manter equilibrado. Aqui, montei essa primeira parte, gela.
se você montar com cremoso molinho assim. Molinho. Se eu conseguir montar lá com aquele cremoso já consistente, não precisa gelar. Perfeito. Aí eu consigo montar as camadas. Nós vamos servir o que está gelado? Sim, eu vou montar pra vocês. Vamos para esse momento maravilhoso. E enquanto isso, eu já vou passar para você de casa o contato do Jefferson, porque vocês viram, né? Só elogios para você, Jefferson, nas redes sociais. Ai, é uma obrigado. aula. E você encontra mais informações sobre esse trabalho tão bonito no @chef_Jefferson Costa. Chef_Jefferson Costa. E aqui atrás de mim você encontra todos os meus amigos Olá. que já chegaram para comer. Tudo bem? Sejam Nós bem-vindos. chegamos, já estamos aqui. Exatamente. Pra fazer pra vocês, mas eu Oi, espero que chefe. vocês gostem. Vidal bem? ficou. Vidal pegou gosto pela mesa. Falou que é pra comer, eu fico. Ele pegou gosto, gente. Tá Pode ficar. certíssimo. Olha, Eu olha, trouxe olha umas a aspinhas de obra arte, chocolate você tá e aí eu gaguejando. coloquei como está ali. Ai, que bonito, Jefferson. Olhem isso, gente. Que espetáculo. Vamos encerrar muito bem o programa de hoje. Aqui, ó, Ti. Muito Gente, obrigada. essa mesa tá um espetáculo. Tá linda mesmo. Nossa. Ah, eu nem ajudei. Eu tava tentando, mas não Opa, consegui. tem problema. Tava querendo Eu ver tô com a Aqui. cabeça no feriado, nem vim aqui ajudar, gente. Pelo amor de Imagina, Deus. fica tranquila. A gente Faz vai aí. encerrar esse programa comendo bem. E eu quero já que você dê uma olhadinha também na mesa que o Jefferson trouxe. Porque temos esculturas de Olha que chocolate. Não, a coisa mais linda essa escultura, gente. Tô apaixonada. Obrigado, Um hein? trabalho belíssimo, muito caprichado. Obrigada por isso, Jefferson. Imagina que isso. Eu vou levantar o prato aqui, ó, para que você consiga ver melhor este pavê, que não é um simples pavê, né? Ele é um pavê super diferente. Peraí que eu não tô nem conseguindo me servir. Olha! Foi. Bonito, né, Ai, diretora? meu Deus. Eu trouxe uma caldinha de maracujá e uma caldinha de chocolate pra acompanhar. Tá aqui na mesa. Essa daqui? É, A uma gente caldinha- escolhe qual pode que é? escolher. É isso? Maracujá e Gente, chocolate. E Ai, sirva deixa eu ver. assim, Ai, nem bem sei. geladinho. Bem geladinho. Bem geladinho mesmo. Porque aí fica quase um semifredo, dá pra Ó, correr que ali entre lindo. algumas Com o coisas. quê? Vê aqui, ó. Semifredo. O que é um semifredo? É praticamente uma mousse levemente congelada. Delicioso. Nossa, muito Quer bom. gente? Delicioso. Caldinha?